Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Você sabe o que diferencia uma pessoa que ganha muito bem na TI e se sente às vezes insatisfeito, às vezes não se sente tão realizado, de uma pessoa que ganha às vezes até menos, mas é muito realizado, é muito feliz por trabalhar nessa área? Hoje eu quero te apresentar um caminho que, na minha experiência, diferencia os profissionais de TI que são mais realizados daqueles que são menos realizados. Você sabe fazer as melhores escolhas para a sua carreira, aquelas que depois de você escolher e trilhar o caminho, você se sente realmente completo, feliz por ter seguido aquele caminho? Ficou interessado nesse assunto? Então fica comigo até o final desse vídeo, que esse é o tema que nós vamos abordar hoje. E claro, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, muito prazer. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Wesley Costa e eu ajudo profissionais de TI, mulheres e homens, a chegarem aos seus 10K, ou seja, R$ 10.000 por mês, de maneira 100% íntegra e honesta, trabalhando com tecnologia da informação. Essa é a minha missão e todos os vídeos aqui do canal têm ou algum caminho mais eficiente ou ajudam a tirar alguma pedra do caminho para você chegar com honestidade, com integridade nos seus 10K, para você chegar lá com consistência e se sentir realizado e feliz efetivamente trabalhando nessa área. Agora, eu não sei se você sabe, mas nós seres humanos, a gente tem um conjunto de motivadores internos. São impulsionadores que no dia a dia fazem com que a gente consiga mais ou menos resultados. Com esses impulsionadores, ou você atinge mais ou você atinge menos resultados. E eles são responsáveis por nos mover, nos levar a nos movimentar na direção certa. E o resultado disso é a sensação de bem-estar, de realização com o seu trabalho todos os dias. Faz parte do nosso dia a dia. São 10 motivadores ou impulsionadores e todos nós temos pelo menos um pouco de cada um desses 10 impulsionadores. Todos nós temos, sem exceção. Eu tenho e você também tem. Porém, cada pessoa tende a ter mais forte alguns motivadores em relação aos outros. Aqueles motivadores que são mais fortes em mim, não necessariamente são mais fortes em você. E hoje você vai entender por que é tão importante considerar os seus motivadores internos na hora de escolher a sua profissão dentro da TI, dentro desse mar de oportunidades que nós temos dentro da área de tecnologia. Ainda, como que isso influencia os seus resultados na escolha da empresa que você vai trabalhar e que oportunidade você deve aceitar e qual oportunidade que às vezes parece tão incrível, tão fantástica, naquela empresa dos sonhos e que é muito melhor que você rejeite. Os motivadores internos e a compreensão do quanto eles influenciam nas nossas vidas faz muita diferença nos seus resultados, na escolha desses itens que eu comentei. E isso, na minha opinião, na minha experiência, faz toda a diferença para você chegar nos seus 10K com honestidade, com integridade e com consistência. E eu sei que deve estar passando pela sua cabeça, Wesley, mas que impulsionadores, que motivadores são esses que você está falando? E eu já vou direto ao assunto. Os motivadores internos que todos nós temos são aceitação, curiosidade, liberdade, status, meta, honra, maestria, ordem, poder e relação. São esses os 10 motivadores que todos nós temos. Eu tenho e você também tem. E eu defendo a tese que conhecer o peso de cada um desses ingredientes em você tende a te ajudar muito a fazer as melhores escolhas na sua carreira dentro da área de tecnologia. E isso, no médio, no longo prazo, tende a te levar a ser mais ou menos realizado, independente do quanto você recebe financeiramente falando. Sabe por quê? Porque é muito bom você fazer as coisas que você gosta, do jeito que você gosta. Concorda comigo?
Faz sentido para você? E olha, eu não sei que tipo de música, por exemplo, você gosta, mas imagina que você goste de um bom funk, um bom rock, e na sua empresa, o dono, o chefe, o gerente, ele fica ouvindo o dia inteiro sertanejo universitário, mas ele não ouve só para ele coloca para toda a empresa ouvir, você é obrigado a ouvir o dia inteiro. Agora vamos para outro exemplo. Imagina que você gosta de gospel ou de ópera, e tá tudo bem, mas o seu chefe adora um funk e ele toca funk o dia inteiro dentro do escritório. E você pode colocar nesse mesmo exemplo a música que você, o tipo de música que você gosta e aquele que é o oposto, aquele que só de escutar te dá dor de cabeça. E eu posso te dizer que é bem provável que você tenha muita dificuldade de trabalhar numa empresa assim. Concorda comigo? Os motivadores internos têm o mesmo impacto desse exemplo da música. É exatamente o mesmo impacto e muitas vezes você nem percebe. Ao trabalhar numa empresa que tem um perfil diferente do que te motiva internamente, isso vem de dentro, o que ocorre na prática é que você fica infeliz e na maioria das vezes você nem sabe por que você está infeliz. E olha, eu já vi muitas pessoas, mas muitas pessoas chegarem a salários até de mais de 10k, até ganharem mais do que 10 mil reais por mês e se sentirem ainda desmotivados, insatisfeitos, justamente por não saber escolher a empresa com base nesses motivadores, com base nesses impulsionadores. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem como motivador mais forte o poder, você tende a se sentir muito mais realizado em empresas que te deem autonomia para tomar decisões, empresas que têm menos hierarquias para que você tenha, como que eu posso dizer, que dá menos satisfação das decisões que você toma, porque para quem tem o poder como muito forte, é difícil, é custoso ficar tendo que dar satisfação, porque você entende que você tem capacidade para tomar as decisões e não tem nada de errado nisso. Você só precisa escolher a empresa que casa com essa característica sua. É provável que você se sinta muito mais realizado em empresas menores, por exemplo, um modelo tipo de startups, do que em multinacionais, porque geralmente as multinacionais têm uma hierarquia muito forte, você tem que passar por vários níveis para que sua decisão efetivamente seja validada ou seja referendada. Agora, se você é uma pessoa que tem, por exemplo, um motivador ordem mais forte em você, você terá muita dificuldade, por exemplo, em trabalhar em uma startup. Olha só que interessante. Se te colocar em uma posição que demanda muita inovação, muita criatividade, onde não há muito planejamento, mas bastante flexibilidade, adaptação, você tende a ficar maluco. É muito provável que isso aconteça. Se você tiver esse motivador mais forte em você, se você for uma pessoa onde a ordem é forte, em uma startup você tende a ficar maluco. Porque você se sente bem, confortável em ambientes com bastante planejamento, controle, previsibilidade. Em geral, a pessoa que tem a ordem mais forte, ela faz questão de ter previsibilidade. O máximo de antecedência que ela tiver uma informação, mais confortável ela fica para se planejar, para se organizar. Essas pessoas tendem a ser menos criativas, porém sabem como ninguém seguir regras e políticas e costumam ser muito bem organizados. Ideal para quem vai trabalhar em empresas com processos mais robustos, mais claros, mais bem definidos, processos mais maduros, talvez com menos flexibilidade. Nessas empresas, a pessoa que tem esse motivador mais forte, ela acaba sendo mais realizada e se sentindo mais feliz. Agora, se você quer ser gerente de projetos de TI, por exemplo, porque, sei lá, isso tende a te levar a ganhar melhor, porque você acha que a profissão de gerente de projetos é uma boa profissão e você tem, por exemplo, eu estou dando só um exemplo, tá? A maestria como motivador, como impulsionador mais forte em você, sabe o que tende a acontecer com você? Eu posso falar por propriedade que pois eu sou gerente de projetos há muitos anos dentro da área de tecnologia e já ensinei muitos gerentes de projeto a se darem bem dentro dessa área. É um dos caminhos
que eu costumo ensinar. Se você conseguir entrar na profissão, na posição de gerente de projetos e a maestria é muito forte em você, eu posso quase apostar um Kit que dificilmente o seu projeto, os projetos que você assumir serão entregues. Você tende a ter muita dificuldade para realizar entregas de projetos. Sabe por quê? Porque projetos por natureza, eles têm, como é que eu posso dizer, um grau de incerteza muito grande. É muito alto, em linhas gerais, o grau de incerteza e dificilmente um projeto sai perfeito exatamente por esse grau de incerteza. Porém, a pessoa que tem a maestria muito forte, e se você tem essa característica mais forte em você, é natural que você seja mais perfeccionista. Você tende a dar muita atenção para detalhes, os detalhes são muito importantes para você. É difícil para você concluir uma entrega porque você sempre encontra algo que pode melhorar, algo que se ajustar ali pode ficar perfeito ou mais próximo do perfeito, e isso te impulsiona, o que tende a fazer com que você tenha dificuldade de entregar projetos, por exemplo. Para você ter uma ideia, aplicar, por exemplo, o conceito do produto mínimo viável, do MVP, para quem tem a maestria muito forte, é quase desesperador, porque no produto mínimo viável você entrega algo completamente imperfeito para ir melhorando ao longo do tempo. Tipo o Bill Gates fez com o Windows. Você entrega algo que não funciona muito bem, resolve um pequeno problema e você vai melhorando. E a pessoa que tem a maestria muito forte nela tem muita dificuldade com isso. Trabalhar com um produto mínimo viável é o oposto, vai na contramão de trabalhar o perfeccionismo. E aí você pode pensar, poxa Wesley, então se eu tenho maestria forte em mim, se é um dos motivadores mais fortes que eu tenho, eu vou trabalhar com o que na TI? E fica tranquilo, existem várias opções. Para quem tem maestria, eu destacaria a parte de design, de experiência do usuário, a user experience, que é tão importante, a parte de testes. Imagina você deixar uma solução para produção com problemas, sem que esses problemas sejam identificados. É extremamente importante alguém com maestria na área de testes, na área de qualidade. Empresas, por exemplo, que trabalhem com sistemas críticos, onde não é admissível falha, é um local excepcional para quem tem a maestria trabalhar. Por exemplo, soluções de inteligência artificial aplicadas à saúde, soluções para a área de aviação. Você acha que faz sentido deixar com que um avião falhe com centenas de pessoas ali dentro, lá em cima? Não pode. Para pessoas que trabalham em sistemas críticos, como é a aviação, como é a saúde, tende a ser muito importante ter a maestria como um impulsionador, como um motivador. Pense sempre em sistemas críticos, em ambientes críticos, onde a falha não é admissível, isso porque é um ótimo local para quem tem uma maestria poder atuar. É onde, na minha experiência, a maestria tem muito valor. E olha, eu vou te dar um princípio, um conceito agora que é extremamente importante. Anote esse conceito, anote esse princípio. Os motivadores internos, eles vêm de dentro para fora. Isso quer dizer que é muito difícil mudar os seus motivadores internos. É mais fácil ou mais factível você adequar suas escolhas com base nos seus motivadores do que você mudar os seus motivadores para adequar suas escolhas. Esse é um princípio extremamente importante. É muito difícil mudar aquilo que te impulsiona. Então é mais eficiente você entender o que te impulsiona para que esse impulsionador seja potencializado no ambiente que você trabalha, seja a empresa, seja a posição ou a profissão que você escolheu. E lembra do princípio básico para chegar nos 10K, nos 10 mil reais por mês com honestidade. Qual que é? É a geração de valor, de resultado. Então, caminhos que te levem a gerar mais resultados com menos esforço são caminhos mais efetivos. Por isso, muitas pessoas, mesmo ganhando muito bem, são às vezes infelizes ou não se sentem completamente realizados naquilo que fazem. E eu vou te dar um exemplo para você entender melhor como que isso acontece. Em 2011,
Eu coordenava um projeto que tinha um analista. Esse rapaz chama Leandro. Leandro, se estiver me ouvindo, um grande abraço para você. Nesse projeto a gente tinha que configurar um monte de fluxos numa ferramenta de SCM, chama Enterprise Content Management. Essa ferramenta, ela se chama OnBase, é de uma empresa americana chamada Highland Software. É uma empresa de gestão de conteúdos eletrônicos. E a gente tinha um desafio muito grande de lógica nesse projeto, onde a gente tinha que montar umas estruturas muito complexas de fluxos, umas estruturas que davam realmente um grande desafio de lógica, mas era fundamental pela complexidade dos requisitos de negócio que aqueles fluxos, para serem construídos da maneira correta, eles fossem muito bem planejados e organizados, porque a lógica que seria envolvida pela característica dos requisitos de negócio, pela característica dos critérios de negócio, era muito forte. Era um desafio muito forte de lógica que exigia muita organização e muito planejamento pela complexidade dos fluxos, das regras de negócio. A gente estava implantando uma solução para a área tributária e você não deve ter noção da quantidade de regras que existia naquela solução, ou talvez se você trabalhou para a área tributária em algum momento, você até tenha uma certa noção do nível de complexidade que é trabalhar com tributos no Brasil. Bom, mas o fato é que o trabalho exigia muito planejamento e muita organização pela complexidade das regras de negócio e pela complexidade que os fluxos precisavam ser feitos para refletir aquelas regras de negócio. E a gente tinha feito um planejamento muito bem feito para que o Leandro fizesse aquelas configurações e a gente estimava 2 semanas. Era muito trabalho. Quando chegou na segunda-feira que a gente ia iniciar esse trabalho, eu cheguei no escritório, o Leandro chegou também, ele foi para a mesa dele e umas 2 horas depois da gente ter chegado, o Leandro vem na minha mesa e me diz o seguinte: Wesley, acabei. Eu olhei assim para ele, arregalei os olhos e falei assim: como? Ele falou: acabei, tá pronto. Eu falei: Leandro, como que você fez em 2 horas, mais ou menos 2 horas, aquilo que a gente tinha planejado fazer em 2 semanas? Como é que você fez isso? Cara, você tem certeza que está configurado? E ele deu um sorriso, meio se gabando, né? Claro que sim, tá pronto. Eu olhei para ele e falei: então tá bom. Se você está me dizendo que tá pronto, beleza. Mas olha, sinceramente, era impossível. Eu tinha certeza que era impossível, não tinha como ele fazer aquilo. Eu que tinha muita experiência em OnBase, e mesmo assim eu posso dizer que eu levaria, com toda a experiência que eu tinha, cara, mais de 1 semana. Com certeza eu levaria mais de 1 semana para fazer aqueles fluxos. Era impossível. O Leandro, que não tinha quase experiência nenhuma, ele tinha feito fluxos muito simples, ter configurado aquele nível de complexidade de regras num espaço tão curto de tempo. Então o que eu fiz? Eu peguei a documentação com as regras de negócio e eu comecei a testar com o Leandro o fluxo que ele tinha configurado. Basicamente a gente jogava um documento dentro do fluxo, entrava com os dados e o documento ia passando pelo fluxo e a gente ia validando se ele estava seguindo o caminho correto. No primeiro teste, pau! O sistema seguiu um caminho completamente errado, totalmente fora daquilo que deveria seguir considerando aquelas regras de negócio. E era a primeira vez que o Leandro estava configurando um fluxo tão robusto, tão complexo, tão difícil, com tantas regras como aquele. E aí eu resolvi testar outro tipo de documento. Falei assim: às vezes foi esse tipo que ele errou e tal, a gente, né, vamos testar outros que aí a gente ajusta esse aqui. Na hora que eu coloquei o segundo, pau de novo, o sistema estava errado. E aí eu virei e falei assim: Leandro, abre para mim as configurações, deixa eu ver, o que você configurou, por favor? E quando ele abriu, tinha que ter, na minha experiência, tinha que ter centenas e centenas de configurações com ifs e else para representar aquele nível de complexidade. E eu posso te dizer que eu não contei não, mas tinha uns 15, não tinha muito mais que 10, 15 ifs e else estruturados ali. E eu chamei a atenção do Leandro na hora e eu mostrei para ele um monte de regras que estava na documentação e que ele não tinha configurado, que ele não tinha se atentado. E ele voltou para a mesa dele. Foi mais ou menos assim, era, sei lá, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, estava ele na mesa dele de novo,
refazendo e reajustando e reconfigurando. Quando foi mais pro final da tarde, chega o Leandro na minha mesa com um sorriso no rosto. Wesley, agora eu acabei. Eu já fiquei meio desconfiado. Eu falei, Leandro, abre as configurações. E quando ele abriu, até tinham mais configurações do que na primeira vez, mas ainda muito pouco perto do que eu imaginava que deveria ter. Eu poderia até estar errado, mas o nível de complexidade era muito grande. Eu conhecia bem tecnicamente aquela solução e, cara, não dava para ser só aquilo. O que eu fiz? Peguei algumas regras de negócio que eram mais específicas e falei, Leandro, me mostra na configuração onde é que está essa regra aqui. Peguei uma regra específica, bem, uma que estava lá no meio das definições, peguei aquela lá no meio, eu falei assim, se ele furou nessa aqui. Na hora que eu puxei aquela regra, eu falei, Leandro, me mostra onde é que está configurado. Ele procurou e ele não encontrou. Simplesmente não estava feito. Aí eu peguei um documento, joguei no fluxo e pau, o sistema não seguiu a regra que aquele documento específico precisava seguir. Volto o Leandro cabisbaixo para a mesa dele, meio assim, né? Tipo, fiz caquinha, né? E assim foi nos dias seguintes. Todo dia o Leandro voltava para me dizer que tinha concluído, mas quando eu olhava ainda faltava muita coisa, muita coisa. E aí você pode até pensar que o Leandro era um cara incompetente, que, poxa, ele estava fazendo corpo mole. Você pode pensar qualquer coisa negativa sobre ele. Porém, o Leandro é um ótimo profissional, um ótimo profissional. E não era nada, como que eu posso dizer? Claro que ele tinha errado, mas não era incompetência dele. Na prática, eu descobri depois que aquilo era um erro mais meu, talvez, do que dele. Sabe por quê? O Leandro estava na função errada. E eu vou te explicar isso em detalhes. Se eu ou ele tivéssemos considerado os motivadores internos, a gente teria percebido isso muito antes dele começar a fazer aquelas atividades e ele não teria ido executar essas atividades naquele projeto. Com certeza não, porque aquelas atividades não tinham relação nenhuma com os motivadores internos do Leandro. Pelo contrário, eram completamente distintas e eu só descobri isso tempos depois. Tempos depois. Mas sabe como que eu descobri que isso aconteceu? Tempos não, horas depois. Na verdade, horas depois, não foram tempos depois. Tá? Mas sabe como que eu descobri que isso aconteceu? Leandro chega na minha mesa um certo dia e o Leandro pega e me pede para poder me mostrar os fluxos que ele tinha feito e me dizendo que ele tinha terminado aqueles fluxos. Eu não me recordo certo se foi na sexta-feira do final da primeira semana, se foi na metade da semana seguinte. Eu sei que já tinha passado mais ou menos, pelo menos uma semana tinha passado. Foi alguns dias depois, dentro daquele prazo que a gente tinha para configurar aqueles fluxos. Mas ele passou vários dias vindo e voltando e dizendo que estava pronto. E um dia o Leandro chegou, aí a solução estava mais próxima assim, de estar concluída, mas eu não sabia disso. O Leandro chegou, o Leandro sentou perto da minha mesa. E o que aconteceu naquele dia? Eu estava fazendo uma análise de custos do projeto, um trabalho que exige muita concentração. Quando a gente fala de custos de projetos complexos de TI, projetos que envolvem muitas pessoas, fornecedores, é um trabalho que se você não concentrar, você erra feio. Às vezes um número pode mudar toda a relação de custos e você acabar tomando decisões incorretas. Então quando o Leandro chegou nesse dia, eu pedi para ele aguardar. Falei, Leandro, deixa eu terminar as contas que eu estou fazendo, eu tenho reunião amanhã sobre esses custos e eu preciso concluir isso. Eu quero te dar atenção, mas eu preciso concluir isso primeiro. Se eu desconcentrar aqui, eu vou fazer merda, desculpa a expressão, e eu vou acabar levando um número errado para a reunião. E o Leandro perguntou se ele podia sentar na minha mesa. Minha mesa era uma mesa em L, assim, o Leandro falou, Wesley, posso sentar contigo? Eu, pode. Ele pegou um canto da mesa, eu fiquei com o outro canto da mesa, ele colocou o notebook dele lá e começou a trabalhar. Assim a gente fez e eu concentrei lá nos meus contas, nos meus cálculos, na análise que eu estava fazendo daqueles custos. Só que do nada eu observei que o Leandro parou de mexer no computador. Do nada, ele parou de mexer no computador. Ele pegou uma folha que estava na minha mesa, eu sempre deixo algumas folhas na minha mesa, ele pegou uma folha. Ele pegou a minha caneta, e o Leandro começou a rabiscar. E eu olhei assim e tal, e eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Porque eu sabia que tinha coisa para ele corrigir no fluxo
e ele estava lá rabiscando num pedaço de papel. E eu comecei a ficar puto com aquilo. Mas de toda forma, eu precisava concentrar nos meus custos. Então, eu não prestei muita atenção naquilo que ele estava rabiscando, eu concentrei nos cálculos que eu estava fazendo para concluir aquele trabalho o quanto antes e ver o que o Leandro tinha feito. Afinal, eu tinha que levar o número certo na reunião do dia seguinte e dependia daquela concentração, dependia de eu estar focado naquele momento. Depois de um tempo, sei lá, 1 hora, 2 horas, eu concluí os cálculos e eu falei com o Leandro. E aí, Leandro, o que o senhor manda? E eu estava esperando já a cagada. Falei assim, vai estar errado. E quando ele me mostrou, erro de novo. Erro outra vez. E eu fiquei, confesso, posso confessar para você que eu fiquei muito bravo. Só que geralmente, eu acostumei com o tempo a lidar com situações assim, eu não deixo que o nervosismo, que o estresse me leve a estourar. Então, por mais que eu tenha ficado muito bravo, eu não briguei, nem discuti com o Leandro. Eu pensei, como que eu posso fazer para resolver esse problema? Ele estava muito mais próximo de concluir do que no primeiro dia. Então, o que eu fiz? Eu peguei o fluxo, peguei a documentação, coloquei o Leandro do meu lado, a gente com o computador aberto, conectado no servidor onde a gente fazia as configurações e a gente começou a ajustar as configurações e testar. Um ia lá e ajustava e o outro rodava o documento e testava e verificava se aquela regra estava valendo, estava funcionando, se ela não estava funcionando. E a gente começou isso, eram umas 4 horas da tarde nesse dia. E a gente ficou até umas 8 horas da noite fazendo exatamente esse trabalho e a gente deixou aquele conjunto de fluxos bem redondo e bem próximo do que precisava ser, faltando algumas configurações técnicas que dava para fazer no outro dia. Já era 8 horas da noite, a gente estava cansado. E aí o Leandro levantou da mesa e ele já ia indo para poder ir para a mesa dele, guardar as coisas dele para ir embora. Naquele momento eu vi o rabisco de papel lá em cima da minha mesa e eu peguei e zoei o Leandro. Falei assim, Leandro, você esqueceu o seu desenho para trás. E aí o Leandro virou e falou assim, pode jogar fora, é só um rabisco. E eu peguei o papel. Cara, quando eu olhei para aquele papel, você não vai acreditar. Meu Deus do céu. Quando eu olhei, o Leandro com uma caneta azul, caneta Bic, caneta normal, o Leandro tinha desenhado um Super Saiyajin. O Goku, não sei se você conhece, o Goku transformado em Super Saiyajin. E estava perfeito, perfeito, simplesmente perfeito. E se você não conhece o Dragon Ball Z, era um desenho da minha época, um desenho de luta que, poxa, eu gostava pra caramba. E o Leandro tinha desenhado o Goku transformado em Super Saiyajin. Eu vou pedir para colocar aqui uma foto do Goku para você entender o nível de detalhe que tinha o desenho do Leandro. Estava muito próximo dessa imagem que está aqui do lado. E eu falei, Leandro, cara, você desenhou o Goku numa versão Super Saiyajin na minha mesa. Do nada, rabiscando. Como é que você fez isso? E o Leandro virou para mim e falou assim, Wesley, tranquilo, cara, eu gosto de desenhar. E eu fiquei maravilhado com aquele negócio. Eu falei, cara, olha o que você fez. Olha esse desenho, o nível de qualidade, de detalhe desse desenho. É simplesmente fantástico. Em resumo, a gente conversou um pouco e eu percebi o tamanho do meu erro. Eu, como gestor de TI, estava errando com o Leandro naquele momento. Eu tinha colocado um cara que era super criativo, que tinha como motivador forte nele a curiosidade, a liberdade para atuar em uma função dentro do projeto que exigia alguém que tinha ordem, alguém que precisava de planejamento e organização. É claro que não ia funcionar, é óbvio que não ia funcionar e não é por falta de competência do Leandro. Não é simplesmente porque ele foi colocado em atividades que não têm relação nenhuma com os motivadores internos dele. Simplesmente ele estava na função errada. Na função errada. E olha, por esse motivo, exatamente por esse motivo, que eu defendo a tese que conhecer, dominar os motivadores internos e tomar suas decisões, principalmente as suas decisões de carreira, baseado nos motivadores que são mais fortes em você, em cada um desses ingredientes, tende a te impulsionar para você ser mais realizado, para você ser mais realizada.
Exatamente isso. E ainda mais, na minha experiência, isso pode te levar, por consequência, a ter mais resultados, melhores resultados. E lembre-se, um dos principais princípios, fundamentos para quem quer chegar nos 10K na TI com honestidade, com integridade, é exatamente de conquistar, conseguir bons resultados, especialmente se for com menos esforço e com menos tempo. Então não perde essa sacada que é extremamente importante, você considerar os seus motivadores internos na escolha das suas profissões, das suas posições e também das empresas que você vai trabalhar. Agora, eu sei que o foco da maioria, posso dizer da maioria dos profissionais de TI, é tão grande na parte técnica, tende-se a tentar aprender tanto a parte técnica que vai ter pessoas pensando, se não dizendo agora, Wesley, mas esse negócio de motivadores internos, cara, isso é coisa de coach. Cara, isso é coisa de coach, não é pra mim. E olha, sinceramente, eu não sei te dizer se coach trabalha ou não com motivadores internos. Sabe por quê? Simplesmente porque eu não sou coach, não tenho nenhuma especialização nessa área, mas eu sou especialista em carreira em TI e talvez eu possa até me considerar um especialista nos 10K. Isso porque eu conheço caminhos muito eficientes para chegar até lá e os motivadores internos é um desses caminhos. Dominar e tomar decisões com base nos motivadores internos é sem dúvida nenhuma um dos caminhos mais eficientes para você chegar nos seus 10K. E olha, não importa quais títulos eu tenho, importa o resultado que eu gero. E chegar nos 10K é algo que eu não só consegui fazer, como consigo, muito bem por sinal, ensinar para quem efetivamente quer aprender. Se tem uma coisa que eu sei, posso dizer com propriedade, é chegar nos 10K ou ajudar quem quer chegar lá. Se você deseja atingir 10K, eu recomendo fortemente que você domine os seus motivadores internos, que você domine esses ingredientes, que você saiba muito bem quais são os seus motivadores internos mais fortes e aqueles que são menos fortes em você. Que você escolha as suas posições e as suas profissões na TI, considerando, entre outros fatores, claro, não são só os motivadores internos, mas entre outros fatores que você considere também estes ingredientes. Mais do que isso, que você escolha onde você vai trabalhar considerando os motivadores que são mais fortes em você. Isso porque, independente dos coaches usarem ou não os motivadores internos, para você que quer chegar nos 10K, isso pouco importa se é coisa de coach ou se não é coisa de coach, mas muito importa para você se você vai se sentir mais realizado ou se você vai se sentir infeliz quando você chegar nos 10K, se você chegar até lá. Por isso, eu defendo a tese que você deve dar atenção aos seus motivadores internos e utilizá-los como base, uma das bases para as suas decisões mais assertivas da sua carreira na TI. Bom, eu sei que vai ter gente que está me ouvindo que não tem tempo. Talvez você seja uma dessas pessoas, talvez você não tenha tempo. Talvez porque você trabalha muito, porque você estuda bastante até hoje, tem que continuar estudando. Afinal, todo dia aparece uma nova tecnologia e você precisa estar atualizado. Você trabalha na TI, você tem que estar atualizado. Eu entendo isso. Mas uma coisa que eu posso garantir é que exatamente por não ter tempo é que eu recomendo que você invista um pouco do seu tempo para entender os seus motivadores internos. Sabe por quê? Porque justamente por não conhecer os seus motivadores internos, você tende a escolher caminhos na sua carreira que vão te levar a gastar mais esforço, a gastar mais tempo com menos resultado. É isso que acontece com quem não conhece os motivadores internos. É igual o programador, sabe? Que quer aprender Java, Python, C Sharp, Epic, ABAP, tudo junto e misturado.
tudo ao mesmo tempo, porque ele precisa saber muito de linguagem de programação, acaba não tendo tempo para nada. E no final das contas, é muito pouco efetivo. E isso, na minha experiência, não te aproxima dos seus 10K. Muito pelo contrário, te distancia. Conhecer os seus motivadores vai te ajudar, inclusive, anota isso, a ter mais tempo, a utilizar o seu tempo de maneira mais inteligente, mais efetiva. Isso porque você, ao tomar as decisões de maneira certa, tomar boas decisões e seguir uma carreira mais alinhada ao que te impulsiona, aquilo que te motiva internamente, você tende a gerar mais resultados com menos esforço. E fala sério, é bom demais da conta você poder gerar mais valor, mais resultado, com menos esforço, gastando menos tempo, com menos energia. Concorda comigo? Então, priorize um tempo para os seus motivadores internos. Priorize um tempo para entender como que você se motiva internamente, quais desses ingredientes são mais e menos fortes em você. Isso vai te ajudar muito a economizar tempo no médio e no longo prazo. Lembra que não tem nenhuma sacadinha que se aplica hoje do nada e cai do céu no seu colo o resultado. Você atingir 10K com consistência é resultado de trabalho duro, de esforço. Então, estratégia pode até não fazer muita diferença ou não apresentar muita diferença no curto prazo, mas no médio e no longo prazo ela é muito efetiva. É muito efetiva. Depois que as pessoas descobrem o quão importante é conhecer e dominar os motivadores internos, elas tentam aplicar. Quais motivadores? Lembrando, aceitação, curiosidade, liberdade, status, meta, honra, maestria, ordem, poder e relação. Conhecendo cada um desses motivadores, é natural que você tente aplicar eles na prática e eu recomendo que você faça isso, que você aplique. Mas é comum, ao tentar colocar em prática, você acabar cometendo alguns erros. Eu estou aqui para te ajudar. Eu quero te explicar um caminho que, na minha opinião, na minha experiência, seria um jeito errado de utilizar os motivadores internos. E esse jeito acontece especialmente com pessoas que trabalham em grandes empresas. Mas você que trabalha em empresas menores, num modelo mais startup, você não está livre de cometer esse erro também não. Então vale essa dica para você também. Esse erro é deixar nas mãos do seu gerente ou da sua empresa a identificação e a gestão das funções ou até do cargo e o seu crescimento na empresa. Olha só que interessante, quando você delega, quando você transfere para a empresa ou para o seu chefe a gestão desses ingredientes na sua carreira, você passa algo que está sob o seu controle, ou deveria estar sob o seu controle, para as mãos de quem tem objetivos que, na maioria das vezes, são diferentes. Nem certo nem errado, mas são diferentes dos seus. E eu vou te explicar por que isso acontece ou como que isso acontece. Me responde uma coisa, ou aliás, se responda uma coisa. Quem é o maior interessado no seu crescimento da sua carreira? Quem é o maior interessado que você chegue nos seus 10K? É você? É o seu chefe ou é a sua empresa? Para e pensa. Eu sou capaz de apostar até um Kit Kat que o maior interessado seja você. E se não é, tem alguma coisa errada. Claro que o seu chefe, tanto o seu chefe quanto a sua empresa, eles tendem a querer que você cresça. Na maioria dos casos, sim. Eles tendem a querer que você esteja satisfeito. Na maioria dos casos também isso é verdade. Mas para a sua empresa, o crescimento dela é mais importante que o seu crescimento. E para o seu chefe vale a mesma regra. Para ele é mais importante o crescimento dele ou da área que vocês trabalham do que o seu crescimento. E honestamente não tem nada de errado nisso, é o que é. Por isso que na minha visão é muito errado você deixar a gestão dos seus motivadores internos
nas mãos de outras pessoas. Você acreditar que só o trabalho que o RH da sua empresa faz, por melhor que ele seja, vai direcionar para você efetivamente as suas posições e até se você deve ficar ou não naquela empresa, se você deve aceitar ou recusar uma oferta de outra empresa. Na minha visão, para quem quer chegar nos 10K de maneira honesta, com integridade e com consistência, a responsabilidade de identificar e de utilizar esse conhecimento sobre os seus motivadores internos para impulsionar a sua carreira é sua. Esse trabalho é seu e você não deve, na minha opinião, delegá-lo para ninguém se você quer chegar nos seus 10K. E aí é comum as pessoas perguntarem, talvez você se pergunte, Wesley, mas como é que eu faço então para identificar os meus motivadores internos e utilizar esses ingredientes para impulsionar a minha carreira? Porque eu quero chegar nos 10K, mas eu não sei como. É muito comum as pessoas me dizerem, Wesley, eu quero chegar lá, mas eu não sei como. E se essa for a sua realidade, eu vou te dizer, eu vou te dar algumas dicas de como que você pode identificar e entender os seus motivadores internos e colocá-los para trabalhar ao seu favor. Na verdade, eu vou te explicar uma técnica que é bem simples, mas muito efetiva. O primeiro passo, anota aí, o primeiro passo é entender cada um dos motivadores. Se você não sabe o que é aceitação, se você não sabe o que é curiosidade, liberdade, status, meta, honra, maestria, ordem, poder e relação, o primeiro passo é você entender o que cada um deles significa em você para a sua carreira. Em seguida, você deve analisar o quanto que cada motivador desse está presente em você. Em você. Qual deles ou quais deles são mais importantes em você? Quais deles são menos importantes em você? E lembre-se, é você. Então, os que são mais importantes em mim podem ser totalmente o oposto do que são mais importantes em você. Quando, por exemplo, você se motiva por meta ou por status, ou quando você se motiva por ordem ou por relação, ou quando você se motiva por aceitação, cada pessoa é uma pessoa e não existe uma fórmula mágica. É simplesmente o seu sentimento de quem você é. Você vai precisar se conhecer para fazer esse exercício. E você tem, relembrando todos esses motivadores em você. Não existe uma sequência certa ou errada, existe aquela sequência que é a sua nesse momento. E ao longo do tempo ela pode mudar e está tudo bem. Para analisar, você precisa olhar simplesmente para quem você é. É uma conversa de você consigo mesmo. Ela é interna. Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de organização. Eu tenho motivadores internos que tendem a gostar muito, tendem a fazer com que eu goste muito de organização, de planejamento, e eu também sou muito motivado pelo poder. São duas coisas, quando fala de ordem e poder, são duas coisas que realmente me motivam muito nas minhas atitudes, no meu dia a dia. Agora, para mim, é menos forte, por exemplo, a curiosidade. Eu não sou tão curioso assim como muitas pessoas que eu conheço, mas você deve olhar para você. E depois que você olhar para você, que você entender o que cada motivador desse representa em você, depois de fazer essa análise, eu recomendo que você coloque esses 10 motivadores em sequência, partindo do que é mais forte em você para aquilo que é menos forte. Analisa aquilo que é mais forte e coloca na sequência até chegar naquilo que é menos forte, naquele impulsionador, naquele motivador que você tem menos. E lembre-se, você tem todos eles. Ah, Wesley, não tem status. Não, tem sim, mesmo que seja um pouquinho. Não, Wesley, esse negócio de poder não é para mim. Ok, você tem só um pouquinho de poder, mas você tem todos os motivadores. Não negligencie essa característica, porque todos nós temos todos. E o passo seguinte é você analisar a sua carreira. Você está numa posição, numa empresa que tem sinergia com seus motivadores? Quando você olha para os seus motivadores, você está em uma empresa que casa com esses motivadores que você tem? Você está em uma posição, em uma profissão que casa com esses motivadores que você tem? Você está buscando, se preparando para crescer na carreira para uma posição que tem esses motivadores, que casa, que tem sinergia com esses motivadores, que são mais
fortes em você, ou você está se preparando, querendo entrar numa posição que exige motivadores que são menos fortes em você. Lembre-se que é mais fácil, é mais efetivo você adequar as profissões e as empresas, escolher profissões, escolher empresas para os seus motivadores do que tentar mudar os seus motivadores para adequar a empresa ou para adequar as profissões. Você sofre mais tentando fazer isso e eu não conheço quem tenha conseguido. Não quer dizer que não exista, mas eu particularmente não conheço. E se você, ao fazer essa análise, você chegar à conclusão que você fez boas escolhas intuitivamente, parabéns, que bom que você escolheu bem. Agora, se não, se você entender, identificar que aquela empresa, que aquelas posições não são coerentes, não tem sinergia com os seus motivadores internos, está tudo bem. Você pode mudar isso a partir de agora. Agora você descobriu essa informação, você trouxe esse conhecimento para você, está na hora então de mudar as suas decisões para adequá-las aos seus motivadores. E agora, de maneira consciente, é hora de você avaliar a empresa que você está, a profissão que você está, a posição que você está, ou até mesmo aquela que você está buscando e desviar a sua carreira para o caminho certo. Eu posso apostar que você tende a aumentar muito a sua satisfação, a sua realização pessoal, trabalhando em posições, em empresas, em profissões que combinem efetivamente com aquilo que motiva você internamente. Assim você vai ser mais realizado e você tende ainda a gerar mais resultados. Isso é extremamente importante. Mas não é simplesmente gerar mais resultados, é gerar mais resultados com menos esforço. Com menos esforço, como é que eu posso dizer? O que é uma das melhores formas para você chegar nos seus 10K na TI? É uma das melhores formas para você chegar nos seus 10K na TI de maneira íntegra e honesta e mais ainda com consistência. Olha, agora eu quero te agradecer o tempo que você dedicou para me ouvir. Realmente, meu muito obrigado, de coração. E se você gostou, se fez sentido para você, ou se criou aquela pulguinha atrás da orelha, aperta o botão curtir, vai lá, dá um joinha para eu entender que fez sentido para você. Compartilha com as pessoas que você gosta, com aqueles colegas que, poxa, se soubessem disso, fariam escolhas melhores para a vida e para a carreira deles. Aqueles que talvez gostem muito da ideia de chegar nos 10K, gostariam muito de chegar nos 10K, mas não sabem como chegar lá. E olha, manda o link desse vídeo para todas essas pessoas, coloca no seu grupo de WhatsApp lá da empresa, passa para os seus colegas da faculdade, da pós-graduação, é de graça. Ajuda as pessoas a também entenderem os seus motivadores internos e a poderem chegar nos 10K de maneira íntegra e honesta. E se você ainda não conhece o grupo VIP que eu tenho no Telegram, onde quase todos os dias eu dou uma dica de 2 a 5 minutos em áudio para você chegar nos seus 10K, aqui na descrição desse vídeo tem um link. Hoje tem mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, de 100 pessoas lá e quase todos os dias eu dou uma dica muito útil, ou para você tirar uma pedra do caminho, ou para impulsionar a sua carreira pegando um caminho mais eficiente, como são os motivadores internos. Vale a pena se você realmente gostaria de chegar, quer chegar nos seus 10K na TI de maneira íntegra e honesta. Esse foi o assunto de hoje, foi um prazer contigo, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.